Fala pessoal, nesse vídeo eu quero trazer uma dica rápida para vocês sobre troca de acorde, sobre como fazer isso com mais velocidade, com mais facilidade. Bora lá? É muito comum a gente encontrar dificuldade quando a gente está aprendendo os acordes, principalmente em relação ao som. Às vezes você está lá treinando o acorde, está fazendo direitinho, você olha e é exatamente o que é para ser feito, mas o som está saindo todo estranho, todo errado. E aí muitas vezes isso acaba até desmotivando a gente, né? Você vai lá, estuda, parece que está fazendo tudo como deve ser feito e o som não sai. Ou às vezes o som sai, mas para você trocar de um acorde para o outro, fazer a passagem de um acorde para o outro, é uma eternidade e você não consegue e acaba ficando desanimado por isso. Então aqui eu vou deixar algumas dicas para que você tenha mais facilidade para conseguir fazer os acordes e também que você consiga trocar de acorde com mais velocidade, com mais facilidade também. Vamos lá para a prática? Bom, pessoal, com o violão na mão, às vezes vai cortar minha cabeça, mas o importante é vocês olharem para o violão, tá bom? Vamos lá. A primeira dica que eu tenho para te dar, eu sempre falei isso para os meus alunos e vou falar para sempre. Se você estiver fazendo um acorde e ele não estiver saindo som, sai alguma coisa parecida com isso. Isso pode estar acontecendo por dois motivos. Ou a sua posição está errada, ou está faltando força. Porque às vezes você está fazendo a posição certinha. É exatamente o acorde que você precisa fazer, mas falta força. Aí ele sai assim. Se você fizer o acorde com o dedo na posição errada, talvez o seu dedo encoste na corda de baixo e às vezes o som da corda que você está pressionando, ele sai certo, mas o som da corda que era para ser solta, não sai solta, ele fica tipo... E a outra tá certa, mas a outra sai. É porque o seu dedo, que devia estar pegando só em uma corda, ele está quase deitando na outra de repente. Então esse é um cuidado que você precisa tomar também. Quando você estiver fazendo o seu acorde, mantenha os seus acordes só nas cordas que ele precisa pressionar. Uma coisa muito importante, se você quiser saber se você está fazendo a posição correta ou não, é onde a marca da corda está ficando no seu dedo. Eu vou te mostrar onde ela tem que ficar. Vou marcar meu dedo aqui e vou te mostrar onde ele está marcado. Tá vendo aqui onde ele está marcado? É no meio do meu dedo, não é nem aqui embaixo, nem aqui em cima, é exatamente na cabecinha do meu dedo, tá vendo? É aqui que a corda tem que pegar no seu dedo, tá bom? Se ela não estiver pegando aqui, dá uma ajeitadinha no seu dedo para que a corda fique exatamente por aqui. É isso que vai fazer a posição ficar certinha, certo? Continuando, o seu acorde só é completo se as cordas que precisam ficar soltas estiverem soltas. Então esse acorde aqui que eu tô fazendo, que é o Lá menor, se alguma dessas cordas soltas estiver sendo atrapalhado pelo meu dedo, o acorde não acontece. Fica uma coisa estranha. Então guarda essa dica com você. Se você estiver fazendo o seu acorde e o som estiver saindo estranho, confere essas duas coisas. Ou a sua posição está errada, ou às vezes a sua posição está certinha, mas está faltando força. Aí você ajeita o seu dedinho aí da melhor forma para que ele pressione só a corda que ele precisa pressionar e na força certa. Agora falando um pouco sobre a troca de acorde, sobre a velocidade que você consegue fazer a troca de acorde, eu tenho uma dica para te dar. Sempre que você for trocar de um acorde para o outro, repare se o próximo acorde vai utilizar algum dedo na mesma posição do anterior. Por exemplo, esse aqui é um Dó, certo? Se eu for do Dó pro Lá menor, eu só mudo um dedo. É esse aqui, ó. Então, se eu for fazer essa troca, eu não preciso tirar todos os dedos para construir tudo de novo. Eu só preciso trocar um dedo de lugar. Que é esse, ó. Dois acordes diferentes, mas construídos de forma muito parecida.
Por isso que também é muito importante você prestar atenção com que dedo você faz cada acorde. Muita gente, por exemplo, aprende o Mi menor dessa forma aqui, ó. Com o dedo 1 e com o dedo 2. Quando você faz isso, esses dois dedos que sobram, eles ficam tão sem função, sabe? Eles ficam largados esperando trocar de acorde para que ele vá para outro lugar. Eu costumo fazer o Mi menor com o dedo 2 e o dedo 4. Porque se eu preciso fazer um Lá menor, esse dedo já está aqui. Eu desço. Se eu preciso fazer um Sol, ele já está aqui. Se eu preciso ir do Mi menor pro Lá, eu vou. O Lá, ele é outra questão, porque tem gente que faz com o dedo 1, 2, 3 também. E aí o dedo 4 ele fica aqui sem função nenhuma, deixado de lado de novo. Se eu fizer o Lá com o dedo 2, 3 e 4, se eu for do Lá pro Lá menor, olha só o tamanho da mudança que eu preciso fazer. Vou do Lá pro Lá menor. É isso aqui. Eu tiro um dedo. Lá, Lá menor. Outro exemplo, quando eu faço o Ré menor. Muita gente faz o Ré menor com o dedo 1, 2, 3 aqui. Eu costumo fazer o Ré menor com o dedo 1, 2 e 4. Porque o meu dedo 3 ele fica aqui totalmente livre se eu quiser fazer um Sol. Não precisa de muito esforço. Agora, se eu fizesse assim, eu teria que refazer tudo para virar um Sol. Então, preste atenção com que dedo você está fazendo os acordes, porque de repente você podia estar usando dedos que vão te dar mais mobilidade para a troca de acorde. Essa é uma dica bem legal, é uma sacada muito boa para quem está começando. Fazer os acordes com os dedos que te dão mais mobilidade para a troca de acorde, certo? Não esquece isso. E para finalizar esse vídeo, eu queria falar uma coisa muito importante. Pode parecer clichê, mas não é. Quanto mais treino, melhor o som. Quanto mais você treinar determinado acorde, principalmente se você tem dificuldade nesse acorde, melhor ele vai sair. Se você tem dificuldade em fazer pestana, por exemplo, que é quando a gente estica o dedo, né, para compor o acorde. Se você tem dificuldade em pestana, treine pestana. Se você tem dificuldade na passagem de acordes, treine a passagem de acordes. E quando eu digo treino, eu tô falando de uma coisa muito importante, que é repetição. Gente, guardem uma coisa com vocês. Repetição traz habilidade. Quanto mais você repetir determinado processo, determinado acorde, determinado solo, melhor você vai ficar nisso. Mais habilidoso você vai ficar nisso. Quando você está jogando videogame, demora muito de passar de uma fase, de completar uma missão. Depois que você consegue, você faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma fase que antes você tinha dificuldade. Por quê? Porque você ganhou habilidade naquela fase. Nada lá mais é novidade para você. E o violão é a mesma coisa. Quando você consegue vencer determinado acorde, determinada dificuldade, aquilo não é mais um mistério para você. Você domina aquilo. E esse domínio, essa habilidade vem com a repetição. Quanto mais você treinar, quanto mais você fizer, quanto mais comprometido você for, melhor o seu acorde vai ficar. Melhor o som do seu acorde. Certo? Deixa eu subir essa câmera. Pessoal, é isso. Algumas dicas rápidas, pequenas dicas, né? Mas se você anotou aí, se você realmente fizer isso que eu te falei, você vai ter mais facilidade quando você for trocar de acorde, quando você for treinar um acorde novo, um acorde diferente. Depois me conta aqui nos comentários se você curtiu essas dicas, se você já conhecia, se era novidade pra ti. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo, que pode ser esse que tá passando aqui do lado agora. Vai lá assistir. Acabou.